Povo de Deus, estou mais uma vez voltando com o vídeo da palavra de Deus. Vamos ler aqui a Bíblia, gente. É tão bom. Tira esses 8 ou 10 minutos para ler mais eu. É possível que você não tenha tempo. Mas não esqueça do áudio todo dia não. Neguinho manda o áudio da palavra todo dia para vós vocês. Todo dia eu estou com áudio aí, graças a Deus. Continue ouvindo o áudio da palavra, o evangelho do dia. Mas esses vídeos que eu leio assim, é para nós ler a Bíblia junto. É para nós ler a Bíblia junto, porque aqui é o lugar de nós santificar. Está entendendo? Então, para nós ler a Bíblia junto, eu convido a você a ler mais a palavra. Vamos ler aqui, para nós conhecer a história sagrada. Eu daqui e vocês daí. Vocês daí. Vamos ler na Bíblia. Nós vamos um estudo ao lado, né? Se você não quiser ler, você basta me acompanhar. Eu vou mostrando com a canetinha algumas frases aqui bíblicas e nós vamos conhecendo o que acontece na Bíblia Sagrada. Aqui é o lugar santificar. No céu só entra santo. Lá não entra pecador não, sabia? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 19. Vamos ler o versículo 19? Pelo menos o versículo 19 para ver. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim. Olha o que é que diz aqui a palavra. Nesse trecho que eu vou ler mais vocês. Olha o que é que diz. Veja bem mais eu. Cuja o fim é a perdição. Cuja Deus é o ventre. Cuja glória é para a confusão deles, que só pensa nas coisas terrenas. Vocês entenderam o que foi que eu li? Ou não entenderam? O que é que Paulo está falando nessa leitura? Filipenses capítulo 3, versículo 19. Aqui Paulo está dizendo para nós, quando ele diz, cuja Deus, cujo fim é a perdição, é porque está falando de outros deuses que às vezes a gente adora e não sabe. Sabia que tem outros deuses aqui no meio de nós? Antigamente, aqui no Velho Testamento, conta a história de outros deuses que eram imagens que eles faziam, dizendo que era um Deus. Hoje nós temos imagens dizendo que é santo, que estão no céu. Mas aqui Paulo está falando de um povo, cuidado, vê se não é você, se não é eu, vamos se examinar se não é nós, quando diz que o fim deles, o fim daquelas pessoas, é a perdição, está dizendo aqui. Por que diz a perdição? Porque o Deus deles é o ventre. Porque muitas vezes tem gente que adora outros deuses e não sabe. Vocês sabem quem é esse ventre que eu li mais vocês aqui na Bíblia, que Paulo está dizendo que é o Deus de muitos hoje? Esse nome ventre, esse Deus que hoje é o ventre, são os desejos do nosso corpo, gente. Quando o nosso corpo deseja uma coisa que desagrada a Deus, ele se tornou em nós um Deus. Aqui está dizendo ventre. Está bem aqui, a palavra ventre. Acabei de ler mais vocês. Eu vou até repetir para tu ver. Só para você ver novamente. Não é mal repetir, não. Olha aqui, ó. Verso 19. Leia mais eu. Cuja fim é a perdição. Tá vendo? O fim de muito é essa perdição. Por quê? Cuja Deus, quando diz cuja Deus, porque o Deus é o ventre. Olha o ventre que eu falei aqui. Esse ventre é o desejo do nosso corpo. Cuja glória, ou seja, a honra, é para a confusão deles. Se dá isso. Que só pensa, porque a confusão de muitos que tem esse Deus, que só pensa nas coisas terrenas. Estão vendo aí? Deu para você entender? Se eu repetir mais a leitura, lendo mais vocês? Então o caos de muitas pessoas se perder quando Jesus vier, é porque estão fazendo desejo do seu corpo. Porque o nosso corpo, ele pede coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes esse vontade, esse desejo que tem nosso corpo aqui, se torna um Deus para nós, que eu acabei de ler mais vocês aqui na Bíblia, onde o apóstolo Paulo, nessa carta aos Filipenses, diz que é o Deus de muitos de nós. Estão entendendo? A gente vai para a igreja, louva a Deus, pensando assim, não. O Deus do seu coração não é o do céu, não.
que você erga as mãos, lê, canta, faz leitura, prega no altar, mas o Deus do seu coração é outro, não é ele não. Nós estamos traindo o nosso Deus verdadeiro. Estamos querendo enganar ele, mas não está enganando, porque Deus ninguém se engana. Porque esse vento que eu acabei de ler aqui na Bíblia é o desejo carnal do nosso corpo. A vontade de... É a raiva que a gente tem de alguém. É a vontade de a gente dançar nas festas do mundo. É a vontade de a gente fofocar. É a preguiça que a gente tem dentro da gente para não ler a Bíblia e nem querer ouvir um vídeo desse. De não querer ver um áudio. Faltar paciência. Entra com aquela vontade, começa a ver o áudio. Ah, o áudio tá longo, o áudio do neguinho ou de outro. Vai, tira. Ou deixa eu enganar aquele bestão. Só faz... para que aquele que está pregando achar que a gente ouviu o áudio. Existem tantas essas coisas na nossa sociedade, mas Deus está vendo isso. Não adianta querer enganar nem o neguinho, nem o padre, nem o missionário, não. Esse negócio de não querer ir para a igreja, chega o domingo, por exemplo, chega o domingo, o dia do Senhor, aí aquela preguiça danada que a gente tem. Ah, vou cuidar de minha louça, vou pular disso, uma coisa. E depois tem tempo para estar lá na novelinha, né não? Ó, não precisando com o neguinho não nesse vídeo, senão você não quer mais estudar mais eu. Depois tem tempo para sentar no sofá e conversar boroca mais outra pessoa. Cadê o tempo de ler a Bíblia, meditar? Para ser de Deus. Para se santificar. Porque se a gente lê com aquele interesse de obedecer, essas coisas da gente saem. Mas enquanto a gente for dividido, eu sinto o neguinho por acaso, eu sinto o de outro, eu assisto a missa na televisão, eu assisto a missa lá na missa, mas gosto dessas coisas. Não se zanga não, viu, meu filho? Gosta do cigarrinho, gosta de um copinho de cerveja. Não se zanga com o neguinho não. Sabe o que eu digo para tu não se zangar? Que está bem aqui na palavra. Bem aqui na palavra está escrito que os bebedores não entram no céu. Se você ler, se nós ler e meditar, pedindo a Deus e orando para dar força para a gente entender, a gente deixa essas coisas. Por isso é que não é à toa que é essa leitura que eu li, onde Paulo está dizendo aqui a nós, que o fim de muitos de nós vai ser a perdição. Está bem aqui. Sabe qual é essa perdição que Paulo está dizendo? Ser jogado naquele fogo quente do inferno, ser destruído, envergonhado, a gente vendo os outros subindo para o céu e os outros indo para o inferno. Essa é a perdição que está aqui, que eu li mais você mostrando com a caneta. Está entendendo? E nada diz mais também aqui. Olha, ele diz, por quê? Porque só pensa nas coisas da terra. Por a gente só pensar nas coisas da terra, está aqui, é para glória, confusão deles. Muitos vivem em confusão aqui na terra, como está escrito, porque só pensam aqui nas coisas da terra, como eu li mais vocês, nessa carta de Paulo aos Filipenses. E por causa nós só está pensando em coisa da terra, pensa em ter dinheiro, pensa em ter casa, pensa em ter carro, pensa em ter roupa boa, pensa em ter propriedade, pensa em ter dinheiro na poupança. Está aí a confusão da gente. Briga com outro. Cadê a nossa santificação para nós ir morar no céu como esse santinho que estão bem aqui, olha. Olha aqui. Aqui é o santinho, São Francisco. Aqui é um santinho. Mas ele vive lá no céu. Se você e eu quer ir lá apontar esse santinho, lá no céu, viva onde está, porque aqui é uma imagem. Aqui não é ele puro, não. Então vamos santificar nessa palavra. Foi aqui que ele santificou. Ele abandonou o mundo para servir a Deus. Vocês estão entendendo? Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Faça o que a Bíblia diz. Não tenha preguiça de orar. Não tenha preguiça de ler a palavra. Não tenha preguiça de rezar seu texto se você é católica. Ou seu rosário. Ou sua Ave Maria. Evite mais as reuniões de converseiros profanos que não agrada a Deus. Seja essa pessoa de oração que você vai morar no céu. E o céu é por toda a eternidade. A prioridade de quem se perde, que vai sofrer por toda a eternidade também. Está aqui. A escolha é nossa. Você não vai morrer à toa ouvindo esse vídeo. Você morre sabendo. Só vai para o inferno se quiser. Mas a chance Deus está dando.
o dia e a palavra. E eu aqui estou pregando e muitos pregam também. Dê um sim para Cristo. Para você ser feliz. Você não tem vontade de ser feliz, não? Tem coisa melhor do que a pessoa ser feliz? Pois siga com Deus, fazendo o que a Bíblia diz. Amém? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.